Qual foi o problema do homem que foi para o inferno? Quem sabe pode ser o meu e o seu problema também. É claro, este problema pertence a nós. Esse problema faz parte do ser humano. Vamos darmos aqui duas razões pelas quais todos esses acontecimentos aconteceram na vida daquele homem. Primeiro acontecimento foi desaviso, quer dizer, ele não se deu por avisado, ele se descuidou demais e tudo ficou tarde demais quando ele se desperta para uma realidade da vida. A coisa mais triste é quando você acorda para a realidade da vida tarde demais. Foi o caso deste homem. Ele não se deu por avisado, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Quem sabe ele nunca leu a Bíblia, quem sabe ele nunca parou para ouvir o apelo de Deus, ou seja, as declarações de Deus a respeito dele mesmo por meio da sua palavra, através de um pregador. Por isso mesmo, Abraão termina a conversa com aquele homem dizendo: não, é impossível, se eles não ouvirem Deus, através da sua palavra, por meio dos pregadores, eles não ouvirão e não crerão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Está lembrado da última mensagem? Este foi o último aviso, foi a última conversa com Abraão e aquele homem, e nunca mais, dizendo que ele perdeu a única saída e não tem mais retorno. É um aviso para nós. Vejamos o que ele perdeu durante a sua vida. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo escreveu a Timóteo dizendo o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito claro o texto. Deus quer que todos os homens se salvem. Não é necessário dizer que ele não é da vontade dele que alguns se percam, quando ele diz que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João capítulo 6, versículo 16. João escreveu que Jesus pronunciou com seus próprios lábios, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A conotação de mundo aqui é criatura, povo, gente, nós. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual a finalidade? Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele descansar, confiar, não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra que aquele homem no inferno dizia: eu estou perecendo, eu estou sofrendo aqui nas chamas do inferno? Jesus disse muito antes para ele: Deus te amou, Deus enviou seu Filho para que isso não aconteça, ele não se deu por avisado. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus afirma o seguinte: o Filho do Homem, falando dele mesmo, o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lamentavelmente, ele não se deu por avisado que era um homem perdido durante todo o tempo que estava aqui. Esse foi o problema daquele homem. Quem sabe pode ser o problema de alguém que esteja me ouvindo neste momento. É impossível acertar o caminho ou ser achado se não se encontrar perdido. E todos estão perdidos. Sem Deus não há saída. Sem Jesus não há saída. Ele perdeu o grande apelo de Jesus, ele não ouviu, ele não atentou para o grande apelo de Jesus durante toda a vida dele, que está escrito em Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Quando Jesus Cristo apelou dizendo o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. No inferno, ele clamava com todas as letras, com toda a veracidade da sua alma,
pai Abraão, tem misericórdia de mim, que estou atormentado nestas chamas. Que pena ele não ter ouvido este apelo de Jesus antes, senão ele não estaria clamando agora no inferno. Meu querido, Jesus é bondoso, Deus é maravilhoso. Ele não faz absolutamente nada sem que primeiro dê aviso através dos profetas ou dos seus servos, os profetas. Está lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Portanto, ele está nos avisando. Aquele homem foi avisado. O desaviso, o descaso quanto aos avisos da parte de Deus para aquele homem foi exatamente a causa agora de tanto sofrimento, de uma eternidade sem Deus. Que pena, ele não ouviu a palavra de Deus em Jeremias. Jeremias, no capítulo 3, verso 33, Deus disse para aquele homem o seguinte: clama-me e responder-te-ei. Clama-me e responder-te-ei. Ele não teve resposta. Por quê? Porque, na verdade, ele se deu por desavisados, ou desavisado quanto a esses apelos que Deus faz a nós, a raça humana, o ser humano, o homem e a mulher, a todos quantos foram criados por ele. Porque ele quer que voltemos para ele. Ele não se deu por avisado, lamentavelmente. O capítulo 29 de Jeremias, ele ainda diz para nós no versículo 12 e 13, capítulo 12 e, aliás, versículo 12 e 13 do capítulo 29 de Jeremias, Deus falando: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Deus falando com todas as letras para nós, como falou aquele homem. Clamem a mim agora, busquem a mim, invoquem a mim e vocês me acharão, com certeza absoluta. O verso 13 ele diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Vê que aquele homem no inferno, ele clamava. Clamar quer dizer gritar com toda a força do pulmão. É gritar com toda a capacidade que ele tem para clamar. Tem que ser feito isso antes. Porque depois que estiver no inferno, o que disse Abraão para aquele homem? Estamos separados por um abismo, um grande abismo. De sorte que os de lá não podem passar para cá, nem os de cá podem passar para... os de cá passarem para lá. Portanto, estavam separados. Abraão podia escutar, mas não lhe ouvia, porque ouvir quer dizer entender e atender o que está sendo dito. Aquele homem clamava, Abraão escutava, entendia, mas não podia atender o seu pedido. Mas aqui, agora, neste momento, inclusive nesta hora, enquanto estamos ouvindo a palavra de Deus, é tempo de clamarmos e, com certeza, segundo o que Deus disse, Ele vai nos ouvir. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele está falando do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entender e atender o que eu estou pedindo, eu entrarei em sua casa, quer dizer, em seu coração. Vou ficar com ele e ele ficará comigo. Já viu aquelas pessoas que dizem: eu nunca tomei decisão porque eu nunca senti nada no meu coração. Não espere sentir. Ouça a palavra de Deus. Creia. Abra o coração e simplesmente você será salvo. Porque ele já está batendo o seu coração. Outras dizem: eu vou esperar o dia que Deus me chamar. Não, ele já está chamando. Os apelos de Deus em toda a palavra de Deus, dele é para que nós o atendamos. É para que nós nos aproximemos dele. É para que o nosso coração seja aberto e ele simplesmente nos dá a salvação. Este foi o grande problema daquele homem durante toda a sua vida que viveu aqui no mundo. Por último, João capítulo 14, versículo 6, ele não atentou para o que disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode retornar ao Pai, vir ao Pai, a não ser por mim. Ele achou que havia outros caminhos. Se envolveu com a vida deste mundo. Se envolveu demais com os afazeres deste mundo. Lembra que a Bíblia diz que ele era um homem rico, com certeza um homem que trabalhou muito e com certeza honestamente para conseguir o que conseguiu,
mas ele esqueceu do melhor. Lamentavelmente, agora ele clamava sem poder ser ouvido ou atendido. E Deus disse, eu sou o caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, na última lição, Deus disse para ele, não há outro meio. Só existe um meio de saída. É o meu Filho Jesus Cristo. E João capítulo 6, verso 18, Jesus foi muito claro em dizer, aquele que crê em mim tem a vida eterna, mas aquele que não crê em mim está condenado. Já está condenado. Aquele que crê em mim não será condenado, mas o que não crê em mim já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Não dar atenção para esses avisos de Deus, para esses apelos de Deus, diante da nossa fragilidade e incapacidade de salvar-nos a nós mesmos, é não atentar para o aviso de Deus. É fazer de moco para os avisos de Deus, é ignorar Deus através da sua palavra. Meu amigo, não faças isto. Você está diante de uma verdade que não existe outra igual. Não achará outra igual em lugar nenhum. Nunca houve, não há e nem jamais haverá. Esta é a verdade da parte de Deus nos avisando. Deus te abençoe. Minha oração é que você esteja sendo instruído a acertar o caminho. Quero terminar orando. Pai, muito obrigado, Deus, pela orientação da tua santa e bendita palavra. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui juntos, pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra, que os corações sejam abertos para o Senhor Jesus. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.